Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. Sou Maria das Graças Nascimento Nogueira, curso Licenciatura em Artes Visuais na Universidade Internacional Uninter, no Polo de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Hoje eu vou apresentar o meu plano de ação do estágio supervisionado em projetos de arte. O mesmo deveria ser realizado presencialmente em unidades escolares e deveria ser no contraturno. Devido à pandemia do Covid-19, o mesmo ele foi autorizado pela universidade para realizar através de uma videoaula. O público-alvo da minha aula são os alunos a partir de 12 anos de idade, né? A disciplina é Artes Visuais e o nosso tema vai ser gravura. Só que a gente vai, hoje, na nossa oficina, nós vamos aprender uma técnica, tá? Do molde vazado ou stencil. Vou falar aqui também de alguns objetivos com a nossa aula gravura. O primeiro objetivo seria conhecer a linguagem da gravura. O que vem a ser a gravura? E o que também é o molde vazado? Como que é essa técnica? Como podemos utilizá-la no nosso dia a dia e também como uma produção artística? Também vamos compreender um pouquinho, né, o que é gravura das artes visuais. Nós vamos também construir uma matriz para impressão. Nós vamos aprender a fazer essa matriz e depois imprimi-la, né? E também nós vamos produzir um trabalho a partir de uma matriz, né? E utilizando o molde vazado, a técnica do molde vazado. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é gravura. Vocês já ouviram falar em gravura? Quando eu estava preparando essa aula, eu me recordei há 35 anos atrás, quando estudava lá no meu ensino médio. E eu lembro de um trabalho muito bom que eu fiz com uma técnica de gravura, que foi a xilogravura, que é uma gravura, né, feita em madeira, um material, né, que você vai produzir a sua arte, vai ser a madeira. A madeira vai ser o suporte, aonde você vai fazer o seu desenho. E ali eu lembro como se fosse hoje, né? Eu fiz um barquinho e eu fiz umas ondas, né? Umas ondas representando as águas do mar, e fiz também alguns peixinhos nadando nesse mar, né? E eu gostei muito dessa técnica da xilogravura, que eu guardei esse trabalho, né, por longos anos. Só que hoje eu não tenho mais, né, esse trabalho meu, né? Ele se perdeu ao longo do tempo, deve ter ficado com alguém. Eu não me recordo, são quase 40 anos. Mas isso veio a me recordar quando eu estava estudando agora, né, cursando artes visuais. Eu me recordei
essa técnica, né, que eu aprendi lá no ensino médio. Eu achei bem interessante, né? Então aqui nós vamos falar um pouquinho, né, fechando esse parênteses, né, que eu fui falar de uma experiência pessoal, que eu acho também muito importante na hora de você estar dando uma aula. Eu acho que a sua experiência pessoal, tá, ela conta muito. Seus alunos, eles, com certeza, eles não são diferentes de você, eles são pessoas como você, né? E é bom que eles saibam disso. E contando as suas experiências, eles se sentem um pouquinho você, né? Isso é importante. Então vamos lá. Gravura, vamos dizer que é um múltiplo de uma imagem. Então quer dizer, são várias imagens, né? Produzida, que vai ser produzida a partir de uma matriz, né? Como eu falei na xilogravura, eu fiz uma matriz, né? Numa madeira, né? Eu fui ali, eu desenhei meu desenho, fiz meu desenho e depois eu peguei o material necessário, né? Para poder escavar, né? Para poder fazer o meu desenho em madeira, né? Eu usei um material apropriado, né? Que se chama coifa. E eu fui ali escavando a madeira, né, até fazer o meu desenho, para depois eu passar a tinta então e imprimir. É uma reprodução numerada e assinada uma a uma, compondo uma ação restrita. Ela é o fruto da elaboração e manipulação minuciosa de um artista que cria uma imagem original em uma matriz que vai possibilitar várias cópias. As gravuras impressas, ela pode receber um título, né? Mas ela vai incluir em sua cópia necessariamente a assinatura do artista. Quando esse artista ele vai, né? Quando alguém vai imprimir vai fazer uma cópia dessa matriz, né? Ela ali vai o nome do artista, da assinatura, na verdade, do artista, e também a data e a numeração, tá? Que vai identificar a sua produção. A matriz produzida pelo artista, ela vai ser o resultado de sua produção. As imagens produzidas a partir dessa matriz, elas são únicas, pois são imagens assinadas por eles, datadas e numeradas. A numeração das cópias, ela vai ficar no canto inferior esquerdo da gravura, indicando pelo primeiro número, tá? Vai ser o da cópia. E o segundo número, a quantidade de cópias produzidas daquela imagem. Por exemplo, eu tenho uma matriz, né? Eu vou começar a fazer cópia. A primeira cópia vai ser o quê? Eu vou fazer quantas cópias? Vai ser uma de 100, uma de 50, uma de 20? Então, eu vou começar a produzir. A primeira, né? Vai ser a primeira cópia, né? Vamos supor que vai ser uma de 20. A segunda cópia, 2 de 20. 3 de 20. Quantas cópias eu quero fazer dessas imagens, tá? Dessa matriz, tá? E ali eu vou fazendo, tá? Quanto menor for esse número de cópia, quer dizer, o número de exemplares, tá? Mais valorizada vai ser essa gravura. Por quê? Porque as primeiras cópias, tá? Ela sairá de uma matriz menos desgastada, né? As primeiras cópias vão sair de uma matriz menos desgastada, então elas vão ser mais valorizadas, tá? E muitas vezes acontece o seguinte, que a primeira, a segunda, até a terceira cópia, tá? Elas são reservadas para o artista. O artista, ele reserva essas cópias para ele, tá? E ele bota ali
a sigla, né? Prova do artista, que bota ali como PA, que é a prova dele. A gente sabe que na atualidade, né, com as novas tecnologias, né, a tecnologia é usada para tudo, né, para tudo. Então a gravura, ela vai resgatar o bom gosto do trabalho artístico feito manualmente. Eu achei bem interessante isso, porque assim, eu posso produzir arte, mesmo eu não sabendo fazer grandes quadros, né? Eu tenho oportunidade de produzir arte, né? E isso é muito bom. Eu posso me sentir, eu posso fazer várias coisas com a gravura, né? Então vamos lá. Nós vamos falar, eu já falei da xilogravura, que é um tipo de matriz, né? Que é a matriz feita numa madeira, né? Tem também a litografia, que é a matriz, ela é feita numa pedra calcária, tá? Existe também gravura em metal, tá? Eu trouxe aqui dois exemplos aqui. Aliás, duas imagens, duas gravuras, né? Dois trabalhos, né? Duas gravuras para mostrar para vocês. Essa imagem é muito conhecida, tá? Essa gravura, né? Na verdade, esse grande trabalho maravilhoso, né? Desse artista, ela se chama A Grande Onda e é uma xilogravura, quer dizer, é uma gravura, né, feita em madeira, tá? Essa daqui, não sei se dá para vocês verem, mas tá dando para ver direitinho, é uma litogravura. Já é uma técnica, tá, em que envolve a criação de marcas, né, ou o desenho sobre uma matriz, quer dizer, essa matriz vai ser uma pedra calcária com lápis gorduroso, em que o artista ele vai ali fazer a sua matriz nessa pedra calcária, tá? Esse aqui é um palácio, é o Palácio de São Cristóvão, né? Residência oficial dos imperadores do Brasil, tá? É um quadro do João Batista de Brecht, do século XIX, tá? Muito linda essa obra, tá? E agora nós vamos um pouquinho para nossa oficina, né? Nós vamos agora falar sobre, primeiramente, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é molde vazado. Nós falamos sobre um pouquinho sobre a gravura, né? E nós vamos falar sobre essa técnica, o molde vazado. O molde vazado, ele refere-se à estamparia por impressão. Eu vou estampar, eu vou colocar um desenho, tá? A partir de uma impressão, vou imprimir, tá? A partir da confecção de matrizes artesanais, elas vão possibilitar múltiplos, quer dizer, vários desenhos, né? Várias impressões, tá? Manualmente. E que vai desenvolver uma estampa. O molde vazado, ele é muito conhecido também como stencil e caracteriza por ser uma máscara com áreas vazias, tá? Por exemplo, o desenho ele é realizado sobre o papel, pode ser um papel cartão ou então um acetato, tá? Se você não tiver acetato, você pode usar, né, essa chapa aqui, ó, de raio-x, né? Chapa de raio-x. Você pode usar também para fazer a sua matriz, o seu molde vazado, tá? Ou então o acetato, como eu também tenho aqui o acetato, tá? Então, vamos lá. O desenho, tá? Você vai desenhar
tá? Eu fiz, né, aqui para nossa oficina. Eu desenhei, tá? Fiz um desenho de um animalzinho, né? Eu botei só a face, né, o rosto desse animal, tá? Eu peguei esse rostinho, né? E coloquei no meu, coloquei aqui, ó, no meu, na minha chapa de raio-x, tá? Vou mostrar pra vocês. Minha chapa de raio-x aqui, ó. Coloquei aqui na minha chapa de raio-x, marquei, usei a caneta, tá? Pra fazer a marcação e depois eu fiz o recorte com a tesoura. Com a tesoura eu fiz o recorte. Aí aqui eu tenho o meu molde vazado, né? Meu molde vazado. Então, eu fiz a gravura, eu fiz o meu desenho, né? Eu fiz em 2 lugares diferentes. Eu fiz na minha camiseta, que eu achei linda. Usei a tinta de tecido, tá? Eu usei tinta de tecido. Aí eu coloquei assim, ó, um suporte aqui embaixo para não manchar. Tá vendo, ó? Ficou tudo marcadinho aqui, ó, mas não manchou a parte de trás da minha blusa, tá? Então, eu coloquei esse molde vazado aqui, tá? Coloquei esse molde vazado, tá? Bem aqui, ó, bem aqui, coloquei esse molde vazado, tá? Vazado aqui, tá? E peguei, tá? E entintei essa parte toda aqui, né? Com o pincel, tá? Esse daqui eu usei pincel. Usei o pincel, tá? Para entintar toda essa parte. E quando eu entintei tudo, eu retirei o meu molde e fiz essa gravura, tá? Fiz essa impressão, tá? Aí, depois eu resolvi fazer a impressão também, né? Meu artesanato, a minha imagem, a minha figura, tá? Num papelão, né? Papelão. Eu usei um papelão, um papel, né? Mais grosso, tá? E fiz a mesma gravura, o mesmo molde vazado, tá? Eu usei aqui. Só que eu agora não vou usar a esponja, né? Eu agora vou colocar o meu desenho, tá? Sobre uma folha. Eu vou usar agora uma esponja, não vou usar o pincel, vou usar uma esponja, vou molhar na tinta. Agora eu tô usando a tinta à base de água, é a tinta guache, tá? E vou dar batidinhas, tá? Até cobrir todo o meu molde. Assim que estiver pronto, eu vou e tiro, e aqui eu tenho a minha imagem, tá? Imagem. Mas eu também, né, adorei, né, ficar fazendo, né, produzindo, e também peguei esse acetato, fiz algumas folhinhas nesse acetato, bem simplesinhas, né, e fui e fiz também, aqui no meu papelão também, tá, eu fiz esse quadro, né, eu produzi esse quadro que eu achei também bem interessante, tá? Eu fiz da maneira que eu quis, eu fui colocando, né, essa matriz, posicionando essa matriz e pintando, né, a parte vazada, tá? A parte vazada, e foi ficando assim, eu achei muito legal também, tá? E você pode fazer aí, né? Para não ficar só, né, nas minhas palavras, né, eu vou fazer agora, né, com vocês, vou tentar fazer aqui, tá, o nosso, vou tentar fazer aqui
uma vamos fazer aqui, tá? Esse papelão, tá? Eu vou pegar o meu molde vazado, que eu já fiz, como eu ensinei pra vocês. Vocês pegam o acetato ou uma placazinha dessa de raio-x, tá? E vocês vão fazer o molde de vocês. Eu já fiz o meu, você vai pegar o desenho, como eu já ensinei anteriormente, vai fazer o desenho, depois você vai recortar esse desenho e você vai colocar esse desenho sobre uma folha ou um tecido ou uma parede, aonde você quer fazer a sua figura, a sua imagem. Aí vai ficar assim. E agora eu vou pegar e vou entintar, vou pintar, tá? Só essa parte vazada, com cuidado para a tinta não escorrer, tá? Então, vamos lá, agora eu vou fazer, tá? Essa parte todinha aqui, tá? Vou pegar aqui a tinta, vou pegar a base de água, né? Vou pegar aqui a tinta, a base de água, e eu vou entintar, né? Deixa eu um auxílio de pincel. Pincel aqui. E um outro pincel aqui. Como a gente tá, né, fazendo nossa aula ao vivo, né? Então, as coisas acontecem, né? Nós temos que, ao vivo, então é bem natural. Se fosse na sala de aula ia ser assim, a gente não ia poder voltar a desligar, não, porque o que foi, não é isso? Então é bem natural. Então nós vamos pegar a tinta, coloquei a tinta, a minha esponjinha, e agora eu vou dar algumas batidinhas, tá? Nesse meu desenho, tá? Vou passando até entintar toda a área, né, que está vazada, o molde vazado, né? Vou colocar mais um pouquinho de tinta, pegar mais um pouquinho de tinta aqui, tá? Mais um pouquinho de tinta aqui, tá? E vou colocar aqui. Tinta. Vai pintar toda a área vazada. Dando algumas batidinhas, eu vou tintando toda a minha área vazada, tá? Já tintei toda a área vazada, está toda com tinta, tá? E agora, então, tá toda com tinta, agora então eu vou tirar o molde. E olha só o resultado do nosso desenho, da nossa estampa. As estampas você pode fazer, né, numa camiseta, você pode criar o seu molde, tá? Então, são possibilidades, né? O professor, ele sempre vai estar buscando as possibilidades, tá? Estamos vivendo um momento difícil, um momento de pandemia, um momento de isolamento social, um momento de incerteza. Mas devemos ter a certeza de que ensinar os nossos alunos, né, a cada dia, é uma forma de dar a ele a oportunidade, tá, dele crescer como aluno e crescer como cidadão. E nesse momento de crise que está vivendo nosso país, nós temos a oportunidade, nesta aula, não só de aprender um conteúdo de artes, nesse projeto de arte, nesse estágio que eu estou realizando, mas de também aprender uma técnica na qual pode ajudar a você aluno, a você ouvinte, a fazer, tá?
suas próprias produções em camisetas, estampando camisetas, também fazendo os seus quadros, dando a você a oportunidade, né, de muitas das vezes se distrair com a arte, que a arte é maravilhosa, é sempre boa em qualquer momento, né? Ou então utilizando-a igual eu fiz, que foi aproveitando uma blusa minha, né, uma camiseta minha que estava manchadinha aqui, e eu peguei e entintei, né, que agora eu tenho um belo desenho na minha camiseta, tá? Eu agradeço a todos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e façam aí, façam seus moldes e produzem para você, tá bom? Muito obrigada.